professor de Química Pura. E na aula de hoje vamos falar sobre período de meia-vida. Aquece as turbinas aí, porque essa aula vai ser muito massa, galera. Mas antes disso, se inscreva no canal, dá o seu like, ative o sininho, comente, compartilhe e toca a vinheta, papai! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Bora, galera! Vamos iniciar aqui mais uma aula de radioatividade e hoje iremos falar sobre período de meia-vida, assunto que bomba demais aí no Enem e no vestibular. Então, ó, aqueça as turbinas, galera, porque essa aula vai ser muito massa, tá? Então, ó, dá aquela aquecida assim, ó. Acelera! Vambora, galera! Esse assunto aqui é muito top, é muito gostoso e cai demais nas provas aí, tá? E no Enem. Então, período de meia-vida. Repare que o nome já é bem sugestivo. Período de meia-vida. Quer dizer que o cara vai morrer à metade. Meia-vida. Então, olha só. O que é período? O que é período de meia-vida, galera? É o tempo necessário para que a massa de um determinado elemento radioativo reduza a metade. Então, olha só. Você tem um elemento radioativo. Lembrem-se de que esse elemento vai emitir radiações. De que tipo? Alfa, beta e gama. Quando o cara emite radiação alfa, o que acontece com o número atômico desse elemento? Reduz de 2 unidades. Ocorre uma transmutação radioativa. Todas as vezes que alterar o número de prótons de um átomo, nós teremos aí uma transmutação. Perfeito? Então, emitiu a radiação alfa, o que acontece com o número de prótons? Reduz de 2 unidades. E a massa? Reduz de 4. Se emitir radiação beta, o que acontece com o número de prótons? Aumenta 1 unidade. E a massa não muda, beleza? Lembrem-se de que partícula beta tem massa desprezível, tá? Show de bola. E se emitir radiação gama, galera? Se porventura um átomo emitir somente radiação gama, nada aconteceria com o número de massa e com o número de prótons. Por quê? Porque lembrem-se de que radiação gama não é partícula, é onda eletromagnética de alta frequência. Mas então olha só, então você tem um elemento radioativo, vários átomos de um elemento radioativo. Esses átomos vão emitindo radiações, beleza? E aí o que acontece? Eles vão se transmutando, eles vão virando um outro elemento químico. Portanto, a massa desse cara vai diminuindo. Então, olha só. Você tem um elemento X que está sendo transformado em elemento Y. Aí você tem, por exemplo, 100 gramas desse elemento. 100 gramas desse elemento radioativo. Então, esse elemento se transmutou em Y, porque emitiu radiações, tá? Emitiu lá radiações alfa, tá? Emitiu radiações beta, emitiu raios gama. Vamos colocar isso aqui, ó. Olha lá. Então esse cara emitiu aí radiações alfa, beta, gama, não importa. Ele está sendo transmutado. Aí você tem 100 gramas desse elemento. 100 gramas. Passou um período, agora você tem 50 gramas dele. Passou um certo período, você tem 25 gramas dele. Ou seja, repare que o que está acontecendo aqui? Está havendo a redução da metade da massa. Esse período em que a metade da massa é reduzida, esse período é chamado período de meia-vida, tá? Período de meia-vida. Então, ó, era 100 gramas, passou um período de meia-vida, agora tem 50. Passou mais um período de meia-vida, agora tem 25. E esse período de meia-vida vai variar de elemento para elemento. Esse tempo para a massa reduzir a metade, ela pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser horas, pode ser anos.
pode ser décadas, tá? Isso vai depender do tipo de elemento radioativo, perfeito? Ok, agora olha que interessante, 100 gramas, reduziu a metade, virou 50. Mota, e cadê os outros 50 gramas? Os outros 50 gramas vão compor esses materiais aqui, ó, tá? Tá relacionado à massa de Y, que apareceu, que não tinha esse elemento, né? Lembrando que esse cara também tem massa significativa. Então, esses 50 estão envolvidos nesse processo aqui, nessa transformação. Mas o foco é aqui, ó, tá? O foco é aqui. Então, período de meia-vida é o tempo necessário para que o quê? A massa de um determinado elemento radioativo reduza a metade. Aí nós temos aqui uma curva de decaimento. Nós temos um gráfico aqui, ó. Temos um gráfico aqui, ó, que é a curva de decaimento. O que que a gente vai observar? O que que a gente vai observar nesse gráfico aqui? Vamos lá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que aqui dentro esquentou, né? Esquentou. Eu até tive que baixar a temperatura do ar ali. Então veja só, presta atenção. Todas as vezes que vocês forem analisar um gráfico, a primeira coisa que vocês têm que olhar são os eixos. Aqui nesse eixo, o que nós temos? Átomos não desintegrados. E nesse eixo nós temos o tempo. Então veja bem, olha só a curva, que linda. Olha só que linda essa curva. Então, ó, N0 é o número de átomos no início. Número de átomos no início. Número de átomos o quê? Não desintegrados. Número de átomos não desintegrados. Aí o que aconteceu? Pum! Esses átomos reduziu a metade. Olha lá. Era N0, passou para N0 sobre 2. Era quanto? Era quanto? Era N0. Passou um período, virou o quê? N0 sobre 2. Repara que esse cara reduziu a metade. Aí, como esse cara reduziu a metade, aqui, ó, esse tempo aqui, ó, vai ser justamente o quê? O período de meia-vida. Normalmente, galera, quando vem nas provas esses gráficos assim, ó, desse tipo, aqui vai ter algum valor numérico ou simplesmente esses símbolos, e aqui vai ter um tempo. Ah, 10, 20, 30. Aí vai te perguntar lá, qual é o período de meia-vida? Qual é o período de meia-vida? Você vai observar o seguinte, você vai analisar aqui o início até a metade. Do início até a metade, esse período é o período de meia-vida, é o tempo necessário para que a massa desse elemento reduzisse a metade. Ok, aí o que você observa? Que daqui para cá, ficou N inicial sobre 4, porque na verdade é o seguinte, passou mais um período, olha só, aqui passou um período de meia-vida, reduziu a metade. Passou mais um período, vai reduzir a metade. Então vai ficar N0 sobre 2, sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Conserve a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Amém. Olha lá. Então vai ficar o quê? N0 sobre 4. Passou mais um período de meia-vida. Passou mais um período de meia-vida. Mais um período de meia-vida. Agora você tem quem? N0 sobre 8. N0 sobre 8. Que é justamente o quê? N0 sobre 4 dividido por 2. Conserve a primeira, multiplique pelo inverso da segunda, vai dar isso aqui, ó. Ou seja, cada vez que passa um período de meia-vida, ele reduz a metade. Passou mais um período de meia-vida, reduz a metade. Passou mais um período de meia-vida, reduz a metade. Metade. E vai afora assim. Então a gente pode chegar nessa equação aqui, ó. A gente pode chegar nessa equação. O número de átomos no final vai ser igual ao número de átomos inicial sobre 2 elevado a x. Sobre 2. Por que sobre 2? Porque vai dividindo sempre por 2. E esse x é o número de vezes que ele se desintegra, que é o que nós chamamos de número de meias-vidas. Então, ó, nesse caso aqui, ó, reduziu a metade, de novo a metade, de novo a metade. Reduziu quantas vezes a metade? 3 vezes. Então, esse x vale 3. Logo, o número de mols, o número de átomos no final é igual ao número de átomos inicial sobre 2 elevado a 3. Aí eu acharia a quantidade final aqui. Do mesmo modo que eu posso fazer com o número de átomos, eu posso trabalhar com a massa.
A massa final do elemento radioativo é igual à massa inicial sobre 2 elevado a x. Ou eu poderia trabalhar com percentual. Aqui você fica esperto. Porcentagem final é igual a porcentagem inicial sobre 2 elevado a x. Lembre que a porcentagem inicial é quanto? 100%. Tá? Às vezes o menino aprende só essa fórmula na aula, na escola lá, ou só essa. E aí quando cai uma questão de porcentagem, ele fala, ué, não foi dada a porcentagem inicial? Porcentagem inicial é sempre 100%. Se está no início do processo, quer dizer que não desintegrou nada. Então é 100%. Beleza? Ok. Agora, como que eu posso calcular o tempo que passou? O tempo decorrido. Então, por exemplo, o tempo decorrido aqui, ó, do início até chegar nesse final, é simplesmente o quê? P mais P mais P. Ou seja, 3 vezes o período de meia-vida. É o número de vezes que desintegrou vezes o período de meia-vida. Então, olha só, o tempo decorrido pode ser calculado como período de meia-vida vezes x. Fechou? Então, ó, o que é período de meia-vida? É o tempo necessário para que a massa de um elemento radioativo reduza a metade. Então, esse período de meia-vida pode ser em segundos, minutos, horas, décadas, anos, séculos, tá? Então, e vai depender de elemento para elemento. Vamos então agora fazer um exercício para a gente aplicar isso aqui, beleza? Vamos embora passar o quadro e a gente já volta. Passa o quadro. Passou o quadro, passou o quadro, passou o quadro. Estamos de volta. Esse aí gostou. Energia! Vambora! Galera, vamos lá, vamos lá! Eu sou normal, viu? Não sou doidão, sou normal. Mas que uma musiquinha ativa o cérebro, meu filho. E a gente aprende muito mais, isso aí é certo, tá? Então olha aqui. Período de meia-vida, então vambora. Olha só esse caso. O período de semidesintegração. O que é o período de semidesintegração? É o período de meia-vida. Então, o período de semidesintegração de um radioisótopo, o que é um radioisótopo? É um isótopo radioativo. É de 15 horas. Então, o período de meia-vida é de quanto? 15 horas. Então, eu já sei que o período de meia-vida ali é de quanto? De 15 horas. Qual a quantidade inicial desse radioisótopo? Se após 105 horas, então o tempo decorrido de 105 horas, restaram 1,25 gramas do mesmo. Então ele quer saber o seguinte, quanto é que tinha no início? O período de meia-vida é de 15 horas, o período de meia-vida é de 15 horas, passou um tempo de quanto? 105 horas e restou 1,25 gramas do elemento radioativo. Quanto que tinha no início? Gente, olha aqui. O que eu sei? O que eu sei? Que o tempo decorrido é justamente o quê? O período de meia-vida vezes x. Eu não precisava nem memorizar essa fórmula. Bastava eu pensar o seguinte, pera aí. Se o período de meia-vida é de 15 horas e o tempo que passou é de 105, 105 dividido por 15, 7 períodos. Ou seja, decaiu 7 vezes. O tempo de meia-vida é de 15 e passou 105 horas. Quantas vezes ele decaiu? 105 dividido por 15. Ou seja, ele decaiu 7 vezes. Se ele decaiu 7 vezes, isso significa o quê? Isso significa o quê? Olha só. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. Cada barrinha dessa aqui corresponde a um período de meia-vida. Então, tinha uma massa inicial, passou um período, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sobrou quanto? 1,25 gramas. Então, veja só comigo. Passaram 15 horas, vou colocar em cima aqui da barrinha, né? Olha aqui, ó. Passaram 15 horas, 15 horas, 15 horas, 15 horas, 15 horas, 15 horas,
15 horas e sobrou 1,25. Repare que passou quanto tempo? 105 horas. Aí, meu amiguinho, você vai fazer o seguinte. Eu sei que tinha uma quantidade inicial. Passou um período de minha vida, reduziu a metade. Reduziu a metade. Reduziu a metade. Cada vez que passa 15 horas, reduz a metade. Reduziu a metade. Reduziu a metade. Reduziu a metade. Reduziu a metade e chegou em 1,25. Como é que eu vou saber quanto que tinha início? Faz o caminho contrário. Faz o caminho contrário. 1,25. Então antes era quanto? 2,5. Antes era quanto? 5 gramas. Antes era quanto? 10 gramas. Antes era quanto? 20 gramas. Antes era quanto? 40 gramas. Antes era quanto? 80 gramas. Antes era quanto? 160 gramas. Essa é a sua resposta. Repare que eu estou resolvendo aqui na base do raciocínio lógico. Período de meia-vida é o tempo necessário para que o quê? A metade reduza. Então é só você trabalhar esses conceitos. Mas como te deu a massa inicial e te deu a massa final e te pediu a inicial, você faz o processo inverso. Ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter dito, sabendo que a massa inicial é de 160 gramas, após 105 horas, qual é a massa final? Aí você faria nesse sentido. Perfeito? Sim ou não? Motinha? E se eu quisesse usar a fórmula? Se você quisesse usar a fórmula, você ia fazer massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a x. Massa final, 1,25. Que é igual, massa inicial, não sei, sobre 2 elevado a 7. Né? Porque o número de meias-vidas é 7. Massa inicial é igual 2 elevado a 7 vai dar 128. 128 vezes 1,25 vai dar 160 gramas. Aí, chega no mesmo resultado. Perfeito? Agora tem um detalhe. Pode acontecer situações de cair em logaritmo. Então é bom você estudar logaritmo. Porque às vezes você tem que tirar logaritmo dos dois lados. Porque não dá conta. Tá? Aí eu tenho que usar logaritmo. A gente vai ver aí logaritmo aí em alguma dessas questões aí pra frente nas aulas de exercício. Ou talvez em mais um exemplo desse aí. Beleza? Então olha só. Som na caixa. Energia. Vai estudar, vai revisar, dá uma geralzão. Não esqueça das matérias que ficaram lá para trás. Procure fazer revisão, galera. Senão a gente vai esquecer. Beijo no coração, energia. É química pura. Tamo junto. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.